Muito bem, já estamos de volta com o seu Esporte Total. Dá uma ligadinha aí, tem um aparelho DVD para você. Sexta-feira estarei fazendo o sorteio, oferecimento da Eletrosom, a loja lá do Shopping Sete Lagoas, do meu amigo Dedé de Dora. É o gerente Dedé, preço de fé, 3774-6802. Dá uma ligadinha aí até às 18 horas, horário comercial. Deixa seu nome, telefone, endereço e você estará concorrendo à nossa promoção. Ô Thiago Maia, você estava perguntando aqui sobre a rodada. Galo 36, Corinthians 34, Grêmio 30, Fluminense 30, Sport 30, Atlético Paranaense 29, Palmeiras 28, São Paulo 28. O Cruzeiro está na 11ª colocação com 21 pontos e pega esse Joinville. Mas antes de você falar, a Liele fala da Polave. E aí, Edmilson, quer deixar o seu carro novinho? Na Polave você encontra serviço de qualidade. Geral, polimento, guariba, higienização de ar-condicionado, higienização a vapor, limpeza de bancos a seco e cristalização. Em 2 endereços, Rua Cachoeira da Prata, 554, no bairro Canaã, ou Rua Antônio Carlos Giordani, 1730, bairro Henrique Neri, antigo Poço Arizona. Telefone 3771-2360, 9986-2360 ou 8787-0311. É com você, Edmilson. Muito bem, vou repetir para você aqui, Thiago Maia. Flamengo e Atlético Paranaense. É um jogo interessante porque o Atlético Paranaense pode, de repente, pular para 32 pontos. Coritiba e Palmeiras. Coritiba, meu filho, que é o último colocado aqui. É um jogo difícil também. Palmeiras joga fora de casa com Coritiba, desesperado. Acho que desde tem muitos anos aí que o Coritiba não perde pro Palmeiras jogando com o Couto Pereira. Pois é, mas próximo é quem? Mas tá lanterninha do campeonato. Uma hora ganha, né? Santos e Vasco, Goiás e Chapecoense, Corinthians e Sport, que é um jogaço, né? Interessa muito ao Galo. Internacional, que tomou de 5, caiu até a cozinheira lá. Tomou de 5 do Grêmio, pega o Fluminense em casa, Figueirense e São Paulo. E amanhã tem Ponte Preta e Avaí, Galo e Grêmio. Figueirense e São Paulo? Figueirense e São Paulo. Então, ninguém vai ter vida fácil das equipes que estão na frente, né? O Fluminense vai jogar contra o Internacional, mesmo que venha abalado de derrota no Clássico 5-0, pega um adversário difícil. Você pega o Palmeiras, vai jogar contra o Lanterna Curitiba, no Couto Pereira, onde o Curitiba também precisa uma hora começar a ganhar, porque se não ganhar esses jogos que vem jogando em casa, o Curitiba vem só empatando, perdendo, o Curitiba já pode fechar as portas esse ano, deixar sua categoria de base jogando, para quem sabe alguém evoluir e jogar a Série B do ano que vem, pela situação que o Curitiba está vivendo. O Atlético Paranaense também aí, confronto complicado contra o Flamengo, fora de casa, o Flamengo que vem de uma derrota. O São Paulo joga contra o Figueirense fora, é um jogo difícil. E o confronto entre Corinthians e Sport, que esse é o jogo da rodada. Que são duas equipes que estão entre o pelotão dos 8, como Atlético também e Grêmio. São as equipes que estão entre os 8 melhores classificados e as duas únicas equipes que jogam em casa do 1º ao 8º colocado é somente o Atlético e o Corinthians, vice e líder da competição. Então vai ser uma rodada aí que promete. Vamos ver se alguém vai conseguir se surpreender, alguém vai conseguir se destacar. E o momento para o Cruzeiro conquistar vitórias e tentar chegar mais próximo é agora, porque a gente está vendo aí confrontos um contra o outro, jogos complicados, as equipes que estão no pelotão de cima vão jogar fora de casa essa rodada e o Cruzeiro pode ir lá em Santa Catarina e beliscar e quem sabe aí já começar a planejar algo mais para o segundo turno. O projeto nessa reta final do primeiro turno do Cruzeiro foi 9 pontos, né? Já conseguiu 3 pontos, né? Contra o Palmeiras, agora pega o Joinville fora de casa, que teoricamente pode vencer, tem mais time, e aí define a última rodada em casa contra o Internacional, também aí tá precisando ajeitar a casa. Então o Cruzeiro hoje conta com um bom plantel, né, que o Luxemburgo está conseguindo encontrar o time, o Alisson tá bem, faz a diferença, e o Cruzeiro tem aí, depois de 13 anos, voltar a jogar contra o Joinville. Thiago Maia, depois de 13 anos, você pega o Joinville que não consegue fazer nada em cima do Cruzeiro. E agora, essa invencibilidade, o Cruzeiro precisa de manter? É o momento, não dá para brincar mais, principalmente contra o Joinville. É hora de buscar ponto fora de casa também. Não, é hora do Cruzeiro buscar o ponto fora de casa pela situação que o Cruzeiro está buscando reencontrar no Campeonato Brasileiro. Mas também vai ser um adversário osso duro
porque o Joinville, querendo ou não, é uma equipe deu uma que tá melhorada, no rebaixamento, e deu sim uma melhorada. Querendo ou não, o Joinville progrediu principalmente na sua parte defensiva. Já são 2 jogos já sem conseguir tomar gol. Tudo bem que pegou o clássico lá contra a equipe do Avaí, depois jogou contra o Vasco, são equipes que não têm um poderio ofensivo muito grande, mas não importa, são 2 jogos já sem levar gols à equipe do Joinville. Muito bem, aí o Cruzeiro agora tá se despedindo do Seymour. Alguns jogadores também, gente, que aparecem no clube, não tem oportunidade, fica lá inchando, né, o orçamento, a folha de pagamento, e agora o Cruzeiro está liberando o Felipe Seymour, e ele está se despedindo do Cruzeiro, o Thiago Maia, mas está enaltecendo o clube. Tem jogador que sai falando, reclamando da cozinheira, reclamando de segurança, e o cara não julgou, mas também não está falando mal do clube, está indo embora. Não, é claro que ele tem que enaltecer, ele está indo para equipe igual o Vasco da Gama, a passagem que ele teve para o Cruzeiro, a bagagem, a experiência, sem contar toda a estrutura que o Cruzeiro tem para qualquer jogador e salários em dia, um bom salário. Não tem por que o Felipe Seymour reclamar. Se ele tivesse saindo reclamando do Cruzeiro, ele estava de brincadeira. O Cruzeiro, às vezes, abriu portas aí para ele no mercado do futebol brasileiro, mesmo ele sem jogar. Isso é para ver a influência que o Cruzeiro tem, não só no Brasil, mas como na América do Sul e também no mundo inteiro. Porque o Cruzeiro é uma equipe que vende muito bem, é uma equipe que tem visibilidade da sua categoria de base, já exportou vários jogadores importantes, jogadores de seleção brasileira, jogadores de grandes clubes europeus. Então o Cruzeiro é uma equipe grande, é um gigante do futebol brasileiro e é bem reconhecido. E o Felipe Seymour só falou o que todo mundo sabe e o que realmente deveria falar. Se ele falasse ao contrário, ele estaria falando alguma bobagem ou então estaria desconhecendo de futebol. Mas tem jogador que sai falando, mas sai metendo a guaspa mesmo. Então, não, cara... às vezes, se ele tivesse saído falando de treinador que não gostou dele e tal, tudo bem. Agora ele falar do Cruzeiro em si, eu acho que... como é que você sai falando mal do Cruzeiro, gente? Salário em dia, uma estrutura daquela espetacular. E você, que salário, né, ganhando bem, sem julgar, vai falar o quê? Ô, Thiago, você acha que a influência do treinador, por exemplo, um cara experiente, querendo ou não, gente, falar que o Luxemburgo não é um treinador experiente, é assim, o cara tem bagagem. Não vamos falar também, julgar confete demais, porque não tem sido um excelente treinador. Eu acho que precisa dar uma reciclada, mas o cara tem experiência no bate-papo com o jogador e parece que ele está conversando muito com o Alisson a respeito dessa coisa de contusão, para o Alisson dar uma segurada aqui, uma segurada ali, de repente... esse negócio de paizão assim, às vezes funciona no futebol, Thiago Maia. Thiago Maia, acorda, Thiago Maia. Não é que funciona, é porque o Alisson falou que o Vanderlei Luxemburgo está fazendo um trabalho psicológico nele, está conversando bastante com ele, para ele sair, não ter aquele trauma de entrar em campo e preocupar com lesões, deixar ele jogando naturalmente, deixar ele flutuar dentro de campo, deixar ele gostar de jogar futebol sem preocupar com outras coisas que podem vir a acontecer durante a partida. É um jogador tecnicamente brilhante, talvez o jogador com mais técnica e habilidade que o Cruzeiro tem. Ele é fundamental, esses 2 jogos que ele voltou contra o Sport, ele já tinha ido muito bem, principalmente na parte ofensiva ali, ele foi o jogador mais lustro, que mais tentou alguma coisa, e no jogo contra o Palmeiras ele foi sacanagem, porque ele fez um gol, deu passo para gol, partiu para cima por diversas vezes, com autoridade, trabalhava a bola quando precisava trabalhar, usava também um pouco da experiência, apesar de ser jovem, um jogador que já tem uma bagagem, é rodado. Então é um jogador fundamental sim, que o Cruzeiro tem que contar com ele, que o Luxemburgo tem que ir conversando realmente com ele, tem que fazer um trabalho, principalmente aí na parte da musculatura dele, para que ele aguente o ritmo, mas se tiver que poupar ele em alguns momentos, é melhor fazer igual fez com o Lucas Prato, segura o Alisson um pouquinho, para ele não ter o risco de jogar e se lesionar e ficar parado por 2, 3 meses. E agora tem Copa do Brasil também. Copa do Brasil, então são sequências aí difíceis. Até o final do ano agora não para, meu. Se você quiser ganhar alguma coisa, se você quiser manter no topo da tabela do brasileiro e ir bem na Copa do Brasil, você tem que ter um elenco bom, você tem que poupar jogador, você tem que mesclar o time, você vai precisar de contar com a ajuda da torcida, vai ter que jogar em certos momentos com muita inteligência, às vezes tá ganhando um jogo 2-0, tá mais tranquilinho, realmente tem que fechar a equipe, tem que cadenciar, procurar ficar com a bola no pé, para chegar no final da temporada todo mundo inteiro buscando aí o objetivo. Tem jogador que tem uns históricos de contusões, né? O Alisson é um, Luan do Atlético é outro,
Tem jogador que não machuca de jeito nenhum, Thiago Maia. Você conhece um monte, né? Tem jogador que você esquece até que o cara machuca. Por exemplo, um goleiro Fábio não fica fora do time. Goleiro. Você vê um goleiro Vitor, não fica fora do time. Aí você vê alguns zagueiros, por exemplo. Dificilmente você vê um zagueiro igual o Leonardo Silva, né? E já é veterano, né? Já é veterano e o cara não 35 machuca. E agora há pouco parece que ele ficou fora aí, que acho que machucou a mão. Gemerson. Né? Gemerson. Agora tem jogador que é biotipo, né? No cara machuca qualquer coisa, tá no departamento médico, volta, machuca. Esse Pedro Botelho do Atlético também volta, machuca. Guilherme machuca até subir na escada, abrir a porta do carro. Guilherme contunde, fica fora. Não tem jeito. Então isso aí vai de jogador para jogador e o Alisson parece que agora deu uma firmada e aí é um dos principais jogadores do Cruzeiro. A gente escutava muito falar que jogador de canela dura, canela seca não machuca, né? Podia jogar dia e noite, bola todo dia, podia treinar de lá pra cá que não machuca. Agora, antigamente também, dificilmente vi um jogador do departamento médico, né? Antigamente, mas primeiro é porque era o seguinte, futebol não exigia... A botina comia solto e cara machucado de jeito nenhum. Mas é porque é diferente. Hoje a maioria das lesões são o quê? São musculares, não tem aquele tanto de lesão. O cara chegar e dar uma porrada, o cara arrebentar o joelho, dar uma porrada, o cara arrebentar o tornozelo, até porque hoje qualquer jogador que fizer isso, que for no meio do outro pra quebrar, para agredir, ele é punido, tem um STJD, tem comissão de arbitragem, tem tudo que pode punir o cara aí até também por um ano, 2 anos sem jogar futebol. Se você parar para analisar também a diferença, né, da parte física do passado, né? Do passado, antigamente, o cara fazia polichinelo, um exercíciozinho físico ali, outro aqui. Hoje é intenso, né, a preparação física de um atleta. O atleta hoje joga... físico. O preparo físico hoje mudou muito. Antigamente, hoje, se você fizer a média de um jogador que ele percorre dentro de campo, é 3 vezes mais do que no passado. E tem mais. Tem o Schweinsteiger, jogador da seleção alemã, que era do Bayern de Munique, e agora... Joga nada ele. Foi no Manchester United, joga nada. Ele chega a correr 14, 15 quilômetros por partida. O dobro do normal. É um jogador que é um dos que mais percorre, faz o percurso dentro de campo. Por quê? Ele é um jogador que joga como volante, mas como volante ele sempre está no ataque, ele sempre está nos lados do campo, ele participa demais do jogo, ele corre para poder marcar. A média hoje do futebol mundial dentro da partida para correr é 11 a 12 quilômetros, é a média da rapaziada correr dentro de uma partida. Correndo 7, 5. É claro que você não vai correr 12, 11 quilômetros em desespero o tempo inteiro e não vai parar e tal. Deslocando lá pro outro, você dá um piquezinho, você dá uma movimentada, você anda, você vai dali, vai pra cá. E o jogo hoje, além de ser muito físico, ele também tem muito a parte tática. A parte tática é o quê? Se você tá bem postado taticamente, é claro que você vai correr muito durante o jogo, mas você vai correr certo. Agora, se você tiver um time desconfigurado, um time mal treinado, um time que não trabalha a parte tática, você vai correr muito e vai correr errado. Aí que você vai sair exausto, vai sair morto de campo mesmo. Porque você vai correr e não vê a cor da bola. Você vai correr e o outro time só trabalhando, só dando olé, só girando o jogo. Pois é, lembrando, o Barcelona ontem fez a final da Supercopa, é bom lembrar aqui, um jogo espetacular, foi um dos melhores jogos aí, sem dúvida nenhuma. Eu vi os dois primeiros gols de falta. Dos últimos anos. A equipe do Sevilha saiu na frente, depois o Barcelona fez 2-1, 2 gols de Messi de falta, aí o Luis Soares fez o terceiro gol, depois o brasileiro Rafinha Alcântara fez 4-1 Barcelona. Aí todo mundo achou que a equipe do Sevilha estava morto, né? O Sevilha foi 4-2, 4-3, 4-4. O Sevilha buscou ainda o empate ainda durante o tempo normal. Aí foi para a prorrogação, o Barcelona foi e prevaleceu, conseguiu com o Pedro Rodrigues fazer o 5º gol e garantir esse título aí. Esse título da Supercopa é equivalente à Recopa Sul-Americana, é o mesmo critério. Recopa Sul-Americana, todo mundo lembra, o Atlético ganhou em 2014 do Lanús. É o campeão na Europa, é o campeão da Liga dos Campeões, que foi o Barcelona, e o campeão da Liga Europa, que foi o Sevilha. Aqui na América do Sul é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Naquela ocasião o Atlético foi campeão da Libertadores e o Lanús o campeão da Copa Sul-Americana. Agora vou falar com você, o Barcelona, todo caneco que coloca, o Barcelona pega o caneco, tá doido aí.
Foi um jogo espetacular, tranquilo. Assim, até então, né? Você vê o futebol, parece que tá vendo um outro tipo de futebol. Por exemplo, tem futebol mundial, né? Que a FIFA comanda, e tem o Barcelona jogando, a Europa jogando. Meu Deus do céu, é diferente a pegada, a organização, tudo é diferente. Tanto é que o Barcelona também carrega tudo, porque é um grande time. Thiago Maia, obrigado pela sua participação. Amanhã, quinta-feira, a gente tá de volta. Vai já? Você quer ficar aí, eu vou embora. Pode ficar aí. Amanhã você fica quietinho aí, sentado, aproveita e cochila, que amanhã eu volto. Hoje vou mandar só um abraço. Um abraço pro Barrãozinho, o melhor pão de alho da cidade. Um abraço pro Léo Piaba, o melhor salão Roots, disparado aí em qualidade. O homem é bom, faz até milagre. E o melhor churrasquinho da cidade é o churrasquinho do Pavão. Em plena reformulação. Pavão. Tá bom, Pavão. Pavão. Thiago Maia, vai dormir. A gente volta amanhã. Obrigado pela sua participação. Saúde e paz para todos.